Olá, hoje eu vou fazer uma apresentação de um produto, um MVP do Haka da FIAP, que é capaz de solucionar um problema de grandes empresas que operam sistemas distribuídos, onde precisam analisar dezenas de diagramas de arquitetura e analisar esses diagramas muitas vezes complexos, demandam muito tempo de esforço e também de uma equipe de especialistas. A solução foi a criação do FIAP Security Systems, um sistema completo que permite fazer envios de diagramas de arquitetura de software, onde recebem automaticamente uma análise técnica básica com uso de inteligência artificial especializada, com foco em identificar componentes, fazer recomendações, alertar riscos na arquitetura, aonde ela analisa, revisa, audita e avalia diagramas de arquitetura. Nós construímos uma solução baseada em microserviços focada em escalabilidade, observabilidade e inteligência artificial. Vamos acompanhar o fluxo completo de uma requisição desde o clique do usuário até a infraestrutura na nuvem. Ele tem algumas abas aqui que podem apresentar também o relatório, o status de processamento, um JSON que é fornecido pela inteligência artificial, que vai ser armazenada de forma isolada, e o log dos processamentos, contendo cada uma das identificações das arquiteturas que foram subidas ao sistema. Tudo começa no front-end, que nós desenvolvemos em React com Vite ou Vite TypeScript para criar uma interface rápida e interativa. E é aqui que o usuário faz o upload de seu diagrama de arquitetura ou sistema e acompanha o status do processamento em tempo real. O sistema ele foi desenvolvido a princípio localmente com Docker e Azurite, porém ele já está todo pronto para poder ser escalado através de um pipeline de infraestrutura como código, usando Biceps, para a gente poder subir para o Azure Cloud. Nós vamos dar uma conferida na sequência desse pipeline. A começar pela arquitetura em microserviços. E o motivo da escolha dessa arquitetura são porque facilita na escalabilidade direcionada, pois o serviço específico ele tem uma demanda de infraestrutura muito diferente. Exemplo é o processamento de upload, que não pode depender do processamento de inteligência artificial. Sendo assim, podemos escalar somente o processamento de IA quando houver uma alta demanda, mantendo os custos sem precisar escalar o sistema todo. Outro é a resiliência e tolerância a falhas, que garante o isolamento de cada componente. Por exemplo, se gerar um relatório e ele falhar, o sistema consegue receber e processar as imagens pelo serviço de upload. Flexibilidade e manutenção também, onde cada serviço é focado em uma única responsabilidade sem interferir no restante do sistema. Por exemplo, se no caso a gente precisar atualizar alguma informação do prompt da LLM de serviço da IA, a gente não precisa realizar um deploy do sistema todo. Olhando aqui pelo nosso fluxo, quando o arquivo é enviado, ele bate primeiro no nosso API Gateway, que é desenvolvido em Python, e ele funciona como um maestro, roteando a requisição para o serviço correto. A requisição vai para o Upload Service, que recebe o arquivo, interage com os adaptadores de bancos de dados e armazena no Azure para poder guardar a imagem de forma segura. Com o arquivo salvo, entramos no coração do projeto, que é o AI Processor. Esse microserviço, também em Python, utiliza um adaptador para LLM do Gemini, mas podendo ser alterado para qualquer outra LLM. Ele pega a imagem do diagrama, analisa os fluxos, reconhece os componentes e gera insights de arquiteturas profundos e automáticos. Os insights gerados pela IA são enviados ao Report Service e ele consolida essas informações, salva no nosso banco de dados e devolve um relatório estruturado. O front-end consome esses dados e exibe o resultado final para o usuário. Aqui no nosso repositório, ele tem um fluxo da arquitetura, do fluxograma, tanto do sistema quanto da inteligência artificial mais detalhado. Dando uma passada rápida, como que a IA processa, a mensagem consumida entra numa fila e ela é passada por um guardrail de sanitização.
e ele faz a verificação se houve uma tentativa de prompt injection e se no caso de houver uma falha de restrição, ele envia os dados para o DLQ e atualiza o status como erro. Se não, ele passa pela LLM do Gemini, do multimodal, faz uma extração e formata para verificar se ele valida com a estrutura já definida do Pydantics. Se ele não cumprir com os requisitos, ele entra num fallback e faz novamente o processamento com a LLM. Se sim, ele está de acordo com as estruturas, ele passa por uma outra camada que é o LLM as adjudged, que é um outro guardrail que faz a própria LLM investigar se ele tem alguma alucinação ou mesmo a omissão de alguma informação. Se sim, ele diminui o confidence score do laudo e verifica. Se ele estiver abaixo de 0.4, ele então identifica como um risco severo e pede uma avaliação humana. Se não, ele mantém o confidence score, atualiza o status como sucesso, faz a consolidação via Pydantics e atribui as métricas de uso e depois armazena na nossa base de dados. Para garantir que esses 4 microserviços funcionem de forma isolada e consistente, conectamos tudo isso usando Docker e Docker Compose. Mas não basta só rodar, a gente precisa também monitorar e por isso a gente embarca a telemetria em todo o código Python e utilizamos o Prometheus para coletar essas métricas e o Grafana para criar um dashboard visual e assim a gente tem exatamente como que está a saúde do nosso sistema e o tempo de resposta da IA e de todos os microserviços. Por fim, como tudo isso vai para a nuvem de uma forma segura e automatizada? A gente usa aqui o GitHub Actions com o Biceps. O Biceps é a nossa infraestrutura como código. Com ele a gente declara todos os recursos necessários para o Azure. Considerando que a gente já está usando o Azurite, basta somente a gente fazer algumas modificações em estrutura de linhas de código. O GitHub Actions ele atua como a nossa esteira de CI/CD contínua e toda vez que a gente faz um push do código, o Actions ele testa a aplicação, aciona o Biceps para provisionar a nuvem e se for do zero necessário, né? E faz deploy dos nossos containers Docker diretamente no Azure. Outro ponto é que em nuvem o nosso sistema de containers utiliza um Kubernetes por uma questão de escalabilidade automática de pods. Exemplo é escalar apenas a IA quando houver um pico de uso. Um self-healing, se o pod de IA travar por memória, os K8s reinicia. E facilidade de injetar um application insight via sidecar ou daemon sets. Resumindo, o React usado no front-end, o Python nos microserviços, o Gemini para inteligência artificial, Docker para empacotar, o Prometheus e o Grafana para vigiar tudo, orquestrar pelo GitHub Actions e hospedado no Azure via Biceps, com uma arquitetura robusta, cloud native e inteligente. Eu espero que vocês tenham gostado e se caso tiver alguma dúvida, vocês podem consultar toda a documentação aqui no repositório.